tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente vai falar de tudo de uma forma bem leve e descontraída, e hoje o assunto é fundamental para o futuro desse país, que é a educação financeira nas escolas. A ideia é fazer esse bate-papo mesmo com você, mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis por estarmos aqui e cofundador da Duo, Gustavo Dias. E aí, Gustavo, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô muito animado pra fazer esse bate-papo com vocês. Bela imitação. Muito obrigado. Estou treinando todos os dias em casa. Bom, devidamente apresentados, bora conversar. Bom, o assunto hoje é educação financeira, principalmente nas escolas, para as crianças, que é um assunto super importante. Acho que ainda mais hoje em dia, onde a gente está vendo muitas mudanças no sistema de ensino ou na forma como as coisas são ensinadas no país, falar de educação financeira também é um assunto super relevante. E a primeira coisa que eu quero falar, ou no caso perguntar para você, Gustavo, é o que é educação financeira? Boa. Educação financeira pra gente, né, nada mais é do que aprender a lidar com o dinheiro da forma certa. Então, saber ir no banco, entender o valor das coisas, do dinheiro, saber guardar. Então, muitas vezes entender as proporções, né, saber se aquilo ali tá caro, se tá barato. Então, é ter essa visão correta para não sair fazendo coisas erradas, né? É aquele básico sobre finanças, né? Exato, entendeu? Quanto entra, quanto sai, quanto sobra, ter o conceito de guardar, envolve bastante coisa aí que é super importante e que a gente vê, né, no nosso dia a dia que falta bastante, né? Inclusive, qual que é a nossa opinião sobre a educação financeira nas escolas? Queria que você começasse falando a sua, pra gente começar essa discussão aqui. Bom, é super importante, né? Na verdade, foi o que você falou na abertura, é fundamental, né? Deveria ter começado há muito tempo isso, porque muda completamente a perspectiva das pessoas do país, né? Começa a não ter tantas dívidas, a guardar, a ter o conceito de reserva de emergência. A pessoa começa a aprender mais cedo, ela começa a não ter dificuldades lá na frente, né? Acho que, pra mim é fundamental. Eu acho que é exatamente isso, né? A criança, quando ela aprende desde cedo, ela se torna um adulto mais consciente. Ela já tem isso como base. Então ela não vai precisar cometer erros para aprender com eles, como a gente vê hoje em dia, né? Que é o que acontece. A pessoa começa a se preocupar com o dinheiro quando ela começa a trabalhar, ou quando se vê de repente endividada e ela fala, putz, como é que eu cheguei aqui? Vou ter que passar a me controlar melhor, vou ter que aprender a mexer com o meu dinheiro. Então, aprendendo desde cedo, a criança se torna um adulto mais consciente e ela não precisa passar por essa fase para ter uma boa saúde financeira e, inclusive, replicar isso para as próximas gerações. Acho que a mudança que você falou vem muito daí. Então, não só da criança aprender a aplicar tudo na vida dela, mas ela saber transmitir também aos outros. Sim, e olha que louco, né? Porque a gente tá falando de evitar erros, né? Evitar problemas, evitar endividamento. Sendo que se a gente fosse ok, a gente estaria olhando mais para frente. Então, investir melhor, acumular melhor, saber escolher produtos melhores, não cair em golpes. Então, a gente está no estágio de resolver problemas, né? E não de melhoria, né? Isso é horrível. É bem complicado. E, infelizmente, aí eu já entro num outro assunto, mas comentando por cima, não é só com educação financeira que a gente vê isso, né? Em várias áreas também a gente vê que a gente precisa resolver problemas e não exatamente melhorar. Estamos numa fase ainda mais básica.
Esse é o desafio de um país tão gigante, né? Gigante e jovem, né? Também a gente esquece que o Brasil tem só 500 anos. A gente não é uma nação milenar como a China. A gente não tem anos e anos de desenvolvimento como os países europeus. Somos um país muito jovem, então temos muito a crescer também. Concordo, mas não colocaria como uma desculpa, assim, pensando na política, porque se existem outros países fazendo coisas melhores, políticos, vamos copiar e colar, né? Aí a gente entra numa outra discussão. Mas, sim, estamos no estágio de resolver problemas e estamos resolvendo aos poucos. Pelo menos eu gosto de ter essa visão otimista e pensar que aos pouquinhos estamos indo. Era o que eu ia comentar. Dá para ser otimista, com certeza. Vamos olhar para frente com esperança. Boa. Falamos aqui sobre educação financeira nas escolas e o quanto a gente está evoluindo, né? Começando a evoluir com isso agora. Então, vamos falar de números também, que é importante. Tem o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, né, que é mais conhecido como PISA. Ele aconteceu em 2015 e nesse ano o Brasil ficou em último lugar num ranking de 15 a 17 países, né? Depende da fonte que você vê, em competência financeira. Tem que melhorar muito, né? Tem muita coisa para evoluir. Só que assim, sem querer relativizar, né, o resultado, também, de certa forma, é difícil avaliar. Porque como que é feita essa prova, né? É uma prova feita para estudantes. Ou seja, se a gente sabe que os estudantes já não têm um nível legal de interpretação de texto, não têm um nível legal de matemática, como que eles fazem isso, né? Como que é essa resposta final, né? Isso é feito de qualquer jeito? Então já era um número que talvez a gente esperava. Porque a prova em si, talvez ela não reflita o dia a dia. Porque às vezes a pessoa pode ir mal ali na prova, mas tem pessoas no dia a dia que cuidam bem do dinheiro. Porque o brasileiro tem muito esse hábito de o nome é super importante, então às vezes não se endivide e tudo mais. Por outro lado, aí um número que eu acho que é importante e reflete o dia a dia é que a gente sabe que 60% das famílias estão endividadas. Então esse eu acho um número importante de entender e de tomar conta. Então eu coloco esses dois pesos, assim, uma prova para estudante, não sei. Mas agora sim, 60% das pessoas endividadas, aí é preocupante, né? Sim, isso não é o único dado que a gente tem, né? O Serasa está toda hora fazendo pesquisas e divulgando esses dados. A gente não só tem mais de 60% das famílias endividadas, como também tem a poupança, que ainda é o investimento mais escolhido pelos brasileiros, mesmo todo mundo sabendo que não rende nada. A gente tem pouquíssimas pessoas no Brasil pensando em guardar para o futuro, para uma possível aposentadoria, ou criando o hábito de guardar. A gente tem quantas pessoas usando cheque especial como se fosse um complemento do salário, ou caindo no rotativo do cartão, porque a fatura veio muito alta, justamente pela pessoa não ter um consumo consciente, e aí ela vai e parcela a fatura, sem saber que, ao fazer isso, ela tá, de certa forma, pegando um tipo de crédito, né, e ela vai pagar muitos juros depois, um dos maiores juros do mercado. Então, as pessoas não têm essa consciência, e a gente vê todos esses problemas acontecendo com o Brasil. Então, acho que ver esse resultado do PISA foi mais assim uma comprovação de que não só os adultos, a população economicamente ativa tem problemas financeiros e precisam melhorar essa educação financeira, mas também de que isso está sendo passado culturalmente até para os nossos jovens, né? E aí existe um problema que a educação financeira não é só matemática, não é só saber 1 mais 1 e você tá ali lidando bem com as finanças porque você domina a matemática, né? Tem toda uma questão de consumo, de costume que você comentou. E isso acaba respaldando num problema que eu vejo de uma forma gigantesca, que, claro, dá para fazer algumas ressalvas, dá para colocar algumas escolas aí como bons exemplos, mas a indústria do ensino, né, onde a escola acaba sendo totalmente voltada para o vestibular, né, até uma forma de vender melhor para os pais. Nossos estudantes têm X% de aprovação naquela faculdade que é super bem vista. Então, o foco da escola acaba sendo decorar para passar no vestibular do que os ensinos que a gente até estava conversando, ensinos da vida, né? Sim, as escolas, elas ensinam, isso é engraçado que até as próprias disciplinas, né, a gente vê, claro, isso daí já é um outro assunto, mas assim, você aprende biologia, mas você não aprende biologia de uma forma que você vai aplicar na sua vida,
ou realmente a disciplina como um todo. Você aprende biologia de uma forma direcionada para passar no vestibular de alguns cursos como medicina, enfermagem e afins. Tudo é voltado para o vestibular. E nisso, assuntos importantes que a gente até estava falando, como política, cidadania, oratória e até coisas assim de desenvolvimento psicológico, tipo inteligência emocional, que são coisas que os jovens precisam para ser bem-sucedidos na vida adulta. Esses assuntos não são ensinados. Esses assuntos, eles são colocados como o aluno aprende em casa, mas nem sempre ele vai aprender em casa, né? E dá pra esticar esse tipo de assunto aí que às vezes a pessoa usa muito mais que a Bhaskara. A gente até tem um vídeo do Murilo Gun que eu acho muito legal, que é o pai ensinando Bhaskara pro filho, ensinar pro filho dele Bhaskara, né? E às vezes a pessoa poderia usar, de repente, aprender a vender, negociar, ou enfim, tem vários conhecimentos ali de uso comum para todas as áreas que poderia ter sido melhor explorado, né? Sim, com certeza. A gente tá aprendendo, às vezes, é porque a gente aprende, né? Enquanto outros assuntos que a gente precisava aprender não são vistos. Nem falamos sobre. E aí, falando dos pais, né, nessa dificuldade muitas vezes dele ensinar porque faz tempo que ele viu, ou ele aprendeu de um jeito, e aí existem conceitos diferentes, a educação financeira também tem que vir com esse olhar cuidadoso, né? Não adianta só passar pro filho, se às vezes esse conceito não chega pro pai, ou ele não tem essa abertura em casa. Acho que seria legal ter um suporte, um apoio aí, para poder passar para o pai, para poder dar um suporte em casa, até mesmo para os professores, para eles também aprenderem essa parte de educação financeira e passar com uma riqueza maior, né? Sim, com certeza. E é um pouco do que a gente falou, né? A educação financeira nas escolas, sim, é uma forma dos alunos aprenderem e transmitirem esse conhecimento para outros. Então, no futuro, para os filhos deles, né, para que as próximas gerações sejam mais conscientes, mas também é uma forma de você conscientizar os pais, porque muitas vezes os alunos trazem o que eles aprendem na escola para dentro de casa. E aí, sim, muitas vezes os pais não vão ouvir de primeira, não vai ser uma mudança imediata, mas é uma sementinha que a gente planta. O aluno aprendendo desde a educação infantil até o ensino médio sobre educação financeira e trazendo esses conhecimentos para dentro de casa, já promove uma mudança. E aí, mesmo que a gente fale assim, de 10 casas, só uma vai mudar, só uma vai mudar os hábitos, vai começar a lidar com dinheiro de forma positiva. Beleza, já é uma mudança, já é algo que se constrói e que pode mudar o país. Uhum. Já que estávamos falando sobre escolas, sobre a importância da educação financeira nelas, temos aqui boas notícias. Nem tudo está perdido. A partir desse ano, a educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular e foi incluída de duas formas. Então, primeiro, como um ensino transversal, então assim, dentro das matérias, dos projetos, né? Então como algo que não vai ser o assunto principal, mas que vai estar inserido dentro das disciplinas que a gente já conhece. E também como uma disciplina eletiva, né, optativa. Então, a escola pode escolher ter uma matéria, né, ter uma disciplina educação financeira, ou pelo menos oferecer que o aluno faça como um complemento à educação dele, né, pelo menos a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, assim, já estamos vendo avanços. Boa. Só um ponto antes, esse ano de 2020, você que descobriu a Du em outro momento, saiba que a gente está falando de 2020. Boa observação. Conversar com os ouvintes do futuro. Olha só, Tá vendo? praticamente um Inception aqui. Mas faz todo sentido, né? Essa parte da entrada nas escolas, na forma de abordar transversal, né? Tem um termo legal aí, bonitinho, que seria no meio das matérias, né? Porque, de certa forma, o dinheiro, ele não é só dinheiro, né? Ele não é só matemática, 1 mais 1 é 2. Ele envolve todos esses hábitos que a gente já tá falando aqui, todos esses costumes. Então, de repente, quando o assunto for meio ambiente, falar do consumo consciente, de não ser uma pessoa consumista, né? Então, ser uma pessoa atenta a isso, não ter desperdícios, quando a gente está falando, de repente, de alimentação, porque tudo isso passa pelo dinheiro. A partir do momento que você compra de uma forma consciente, seja para
para consumo próprio, né, de roupa, alguma coisa assim, ou seja, de alimento, evitar jogar no lixo, você está tendo uma consciência, um uso certo das finanças também, tá evitando ter ali um valor maior no mês a mês. História, falar da moeda, então é legal. Geografia, né, falar dos países, falar desse mercado internacional como um todo, e claro, a parte de matemática como um todo, né, aí ela já se explica por si só. Eu acho legal ter essa forma diferente de abordar, talvez até seja uma coisa que cative mais as pessoas na hora de aprender sobre, né. Sim, com certeza. E é o que você falou, dinheiro tá em tudo, né? Faz parte do nosso dia a dia e pode ser abordado por várias óticas. Então, ter isso nas escolas, mesmo que dentro de outras matérias, é importantíssimo. Eu acho que vai fazer muita diferença no futuro. A gente vai ver o resultado disso nos próximos anos, né? Com certeza. Só que se engana quem acha que essa é uma iniciativa nova. Pensar assim, finalmente estão falando de educação financeira, agora a coisa vai pra frente. Pra quem não sabe, em 2010 teve o chamado ENEF, né, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi uma ação que tinha o objetivo de promover a educação financeira no Brasil. Então tinha até a página Vida e Dinheiro com vários livros didáticos, desde a educação infantil, do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, falando só sobre educação financeira, e todo esse material estava disponível na internet. Então não é uma iniciativa nova de agora, já tem há um bom tempo sido falado sobre a importância de incluir a educação financeira nas escolas. O negócio é que só agora isso tá rolando para valer. A gente até estudou, né, esses livros, né, para poder ver como que era o material, entender melhor qual que era a informação passada nos colégios, né. Tinha bastante coisa muito, muito bacana. Tinha umas coisinhas outras que a gente sabe que no dia a dia é diferente, mas traz uns conceitos legais. Mas os livros, no geral, eram muito bons, né? Eles eram super didáticos, né? Eles tinham uma linguagem mais divertida, assim, que conversava bem com a criança, com o jovem. Então, você via que tinham vários exercícios práticos, né? Eram bem direcionados, acho que, para aplicação na vida. Boa. Aí entra um ponto que, de verdade, eu não entendo. Que era um conteúdo legal, já existia há um tempo, mas não existe, ou não existiu, uma divulgação desse material, né? Ninguém sabia sobre a existência desse conteúdo de uma forma abrangente. Talvez um grupo ou outro soubesse, mas assim, a grande massa não sabe. E até o que eu comentei antes do caderno de educação financeira é um outro livro que é super bacana. Quando eu estava começando a aprender, eu li esse livro umas 4 vezes para mais, para aprender e depois para fazer exercícios para a equipe e tudo mais. E também é online. Se jogar no Google lá, Caderno de Finanças Básicas, Bacen, você encontra lá, muito conteúdo bom, muito conteúdo sobre juros, dívida, fluxo de caixa, prioridade e desejo, enfim, é um material super rico. Então, assim, é meio louco você pensar que... Eu tô usando muito meio louco, né? Vou parar. Galera, vocês que estão ouvindo a gente aí, brinca com aquele joguinho do drink, né? De tomar uma. Toda vez que eu falar muito louco, vocês bebem. Começa a falar muito louco, então, só pra ficar diferente. Mas voltando, é péssimo isso, né? Tem vários conteúdos que o governo disponibiliza, que é pensado, usado em instituições, a galera cria algo super positivo, mas ninguém conhece, fica lá guardado no cemitério das boas ideias. Eu acho que isso aí volta até um pouco pro que a gente falou lá no começo, né, sobre o nosso país, como ainda tem muita coisa a melhorar, é como as coisas demoram para sair do papel, né? Tem desde 2010 uma iniciativa, e só agora em 2020 que a gente tá vendo isso realmente sendo aplicado nas escolas. Então, a gente dá, sim, muitos passos, mas são passos de tartaruga. Então, infelizmente, a gente vê esse problema. A informação, ela tá aí, a ideia, a iniciativa tá aí, só que a divulgação ou o tempo de realmente aplicação é um pouco mais lento do que deveria, né? Pois é, felizmente. E agora, o último tópico que eu acho bacana a gente discutir é a parte prática. Porque, da mesma forma que é importante que as crianças aprendam desde cedo como ter educação financeira nas escolas,
que isso seja algo institucionalizado, é importante que isso seja aplicado dentro de casa também, né? Dos pais passarem essa educação para o filho. Então, tem vários exercícios práticos que podem ser feitos e coisas simples, como, por exemplo, dar uma mesada para a criança para ela ter noção de como administrar o dinheiro dela, né? Ser obrigada a administrar o dinheiro desde cedo. Sim, totalmente. Não adianta só meter o pau no governo, tem que dar soluções, né? Exato. Essa parte eu acho que é muito legal os pais, né, pensarem em envolver sempre a criança, o adolescente principalmente, nesse exercício em conjunto. Talvez, se você não quer abrir 100% os números, mas trazer alguns exercícios de atividade comum. Então, o que eu quero dizer com isso? Envolve o filho no mercado, né? Leva ele para falar, a gente tem que gastar no mercado, sei lá, até R$600. Vamos, ajuda a mamãe e o papai a fazer a compra aqui. Quais são os itens que tem que levar? Às vezes até falar, filho, se tem que estar mais ou menos tal valor, hein? E aí começa a dar aquelas tarefas pro filho. Até uma vez, eu não lembro se foi o Gustavo Cerbasi ou se foi um outro profissional, aí ele é um profissional de psicologia, eu sou péssimo de memória e de referências, mas ele comenta justamente isso, né? Às vezes os filhos fazem aquela birra no mercado porque ele não tá tendo atenção, né? Os pais estão indo ali fazer as compras e tá atento no produto que precisa pegar e tudo mais. E aí você meio que ignora completamente a criança, coloca ela dentro do carrinho ali sentada e tchau. Então, poder envolver a criança para isso, né, para tarefa, tem que levar o arroz, quanto será que tá o preço? E a gente tem que gastar tanto, quase que numa gincana. A criança começa a ter essas noções de dinheiro, de proporção, e saber que, se você vê um arroz a R$15, tá super caro. O arroz tem que estar na faixa ali dos 10, 7, 8. Aliás, faz tempo que eu não compro saco de arroz, eu não lembro o valor. Mas ter essa proporção, né? Entender, vou falar um produto que eu sei de cor aqui. Vai pegar um leite, se você vê que ele tá na casa dos R$3, né? Que eu acho inclusive caro, beleza, né? Tá ali. Agora você vê ele a quase 5, tá diferente. Então você começa a trazer essas grandezas, né? Esses pesos pra pessoa na hora de comprar, né? Exato, ter noção de caro e barato, né? Sim. Inclusive, isso que você falou, né, da criança às vezes fazer birra, muitas vezes ela vai no mercado e ela vê a bala, vê o doce, vê o chocolate e o pai ou a mãe falam não. E às vezes não é um não porque eu acho que a criança não tem que comer doce ou acho que é supérfluo. Às vezes o pai não consegue comprar, tá num momento de contenção de despesas e o filho não tem noção da realidade financeira da família. Então ele faz birra porque ele acha que tá dizendo não por dizer não. Né? Então acho que uma coisa também, como você falou, às vezes não é abrir todos os números, mas eu acho importante deixar o filho inteirado da realidade financeira da família. A gente vê que muitas vezes a família, sei lá, o pai, a mãe tem uma promoção, então a família muda um pouco o padrão de vida para melhor. E isso vai se refletir também na criança. Então a criança precisa ter noção de que agora a família tem condições de fazer certas coisas, de que agora ela vai ter mais presente, ou ela vai mudar de escola para uma escola melhor. Enfim, ela tem que ter essa noção e o contrário também. Às vezes a mãe, o pai ou a família, enfim, no geral, né, quem quer que seja que cria essa criança, às vezes está numa situação financeira complicada, um foi demitido ou foi cortado uma parte do salário no trabalho. Enfim, a criança precisa saber que, agora a gente está num momento de economizar, então agora a gente não vai comprar aquele presente gigante, a gente vai comprar um presente menor. Agora a gente vai no mercado, mas a gente não vai comprar 5 sacos de doce, a gente vai comprar um saco só. Então, para o filho também colaborar com isso, para ele se sentir incluído e entender o que está acontecendo, eu acho muito importante. Sim, 5 sacos de doce, caraca. A gente tá colocando uma situação aqui utópica idealizada, né? 5 barras de chocolate pra mim não é muito. Então, fica aí o questionamento. Tá vendo? Se você não envolve seu filho nessas compras, ele cresce e fica amargurado, e aí ele quer comprar tudo. Ele fica ouvindo tanto não, que quando ele vai trabalhar, ele quer comprar tudo. E aí, psicologicamente, ele tá com uma crença bloqueada ali financeira, né?
Mas tem isso também, né? Às vezes. Às vezes a pessoa não teve uma boa situação financeira na infância, né? E ela não sabia o porquê que ela não teve todas as coisas que ela queria, o porquê que os pais tiveram que falar não. Chega quando adulto, começa a estagiar, ganhar o primeiro salário, fala, agora é a hora que eu vou comprar tudo que eu sempre quis. Entrar na loja e falar, eu quero isso daqui, quanto custa? Não quero tudo. Exatamente. Agora é o meu momento. É uma brincadeira que eu comecei, mas é muita verdade. Você começa a trazer efeitos psicológicos que trazem reflexos negativos, né? Às vezes a pessoa cria justamente isso. Putz, a minha situação financeira quando eu era novo era tão ruim que hoje eu não penso no futuro, eu quero gastar sempre tudo. Você começa a moldar a forma de enxergar porque não estava entendendo antes e aí quer descontar depois. Por isso que é importante, né, ter sempre essa conversa, né? A criança, ela é muito inteligente e ela pega muita coisa no ar, né? Então é importante ter esse tipo de informação, até para vocês começarem a projetar coisas, né? Às vezes a criança ali pode ajudar a ter uma escolha, né? Então, a gente não quer fazer a viagem no final do ano, então você começa a envolver em objetivos comuns. Então, se a gente quer fazer aquela viagem lá no final do ano, hoje você vai ter que escolher se você quer, sei lá, chocolate ou tal coisa. Em vez de ter tudo, sabe? Você começa a ensinar não só quando tá numa situação ruim, mas o poder da escolha pro futuro. Então, quando você envolve, quando você fala, filho, a gente vai fazer tal viagem, o que você acha? Todo mundo quer, né? Viagem é perguntar se macaco quer banana, né? Então, ela falou assim, beleza, pra gente fazer essa viagem, a gente vai colocar aqui, sei lá, R$100 todos os meses. E aí você começa a educar também o filho pensando nisso tudo, né? Sim, é o que a gente tá falando, né? A criança estando envolvida, a criança ou adolescente, já muda completamente a consciência dele em relação a dinheiro e ele começa a ter uma noção maior do que tá acontecendo e até ajudando com o orçamento familiar, com as finanças da família, né? E aí uma coisa é que o guardar, ele não precisa ser necessariamente para a criança em si, investir em ações, guardar na poupança, no tesouro, ali onde a pessoa não vê. Ela pode ter coisas ali menores, dar umas moedinhas, quando você tiver 10 moedinhas, seu objetivo alcançou. Às vezes não tá falando em valor, né? Tá falando em quantidade para ela ver isso crescer. Então tem a forma lúdica também de trabalhar isso, né? Sim, com certeza. Um exercício legal, por exemplo, é ter os potinhos, né? Ter os cofrinhos. Então, se a criança vai ter uma mesada, sim, é legal também o exercício de dar a mesada e deixar ela administrar, ver o que acontece para ela aprender que ela não pode gastar tudo de uma vez, que ela tem que guardar um pouquinho. Mas também é legal, por exemplo, colocar potinhos. Então, nesse potinho você vai colocar o seu dinheiro para comprar um lanche na escola. Nesse potinho você vai colocar um dinheiro para você comprar um brinquedo no fim do mês. E nesse potinho você vai colocar um dinheiro para você guardar. Então, ensinar essa divisão, né, essa compartimentação para a criança é bacana, porque ela aplica isso na vida dela como adulta depois, como a gente faz. A gente tem que ter um dinheiro para aluguel, a gente tem que ter o dinheiro para as compras, né, para compra do supermercado, a gente tem que ter o dinheiro para os utilitários, né, para luz, para água, para televisão. Enfim, a gente tem que ter esses dinheiros para gastos separados, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Então a criança entender que ela tem objetivos diferentes e coisas diferentes que ela vai precisar usar o dinheiro dela também ajuda bastante a ela criar essa consciência no futuro. Sim, e aí acho que por amarrar tudo isso daí que é legal é mostrar as projeções, né? É você mostrar, olha, beleza, se você investir aqui, se você guardar R$1 todos os dias, no final do ano você compra uma bicicleta. Então você começa a colocar essas projeções para a criança e ela começa a despertar esse interesse maior, né? Porque se a gente falar assim, não compra isso para guardar. Guardar é chato pra caramba, então, né? Eu vou ter que... Eu quero agora. Exatamente. Agora quando você fala, não, você quer agora, mas você também quer a viagem. Então tem que escolher. É o poder da decisão. Que eu falei lá, né? A troca temporal. É você guardar para ter lá na frente. Então você começa a jogar essas projeções maiores, a criança começa a ter uma visão ou entendimento correto. Porque a criança, se você não ensina, ela não aprende. Sim. O que a gente está dizendo não é jogar uma responsabilidade gigantesca em cima da criança, né? Falar, olha, agora você vai ter o dever de
preocupar com as finanças, de ter que economizar isso e aquilo. Não é isso, não é jogar essa carga em cima da criança, mas é realmente ensinar, envolver, porque são nas pequenas coisas que isso vai se construindo, né? Que essa cultura e esses bons hábitos vão sendo colocados para ser mantidos no futuro. Isso é louco, que frase. Agora eu quero encerrar, porque vou bater palma pra isso. Então, com essa, bora encerrar. Galera, obrigada por ouvir a gente até aqui. Espero que tenham gostado. E manda pra gente o que você já ensina de educação financeira pros seus filhos ou o que os seus pais ensinavam pra você. A gente vai adorar ouvir. Pode mandar também as suas dúvidas sobre o assunto ou, se quiser, mais dicas sobre educação financeira, o que falar, como aplicar isso no dia a dia, nas escolas. A gente adora esse bate-papo e vamos adorar conversar com vocês. Estamos todas as semanas fazendo assuntos diferentes e vamos adorar a sua dica. Obrigada, Gustavo, e um beijão para todos. Boa! Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. E esse podcast, a gente também está subindo ele no YouTube. Então, se você não conhecia o nosso canal lá no YouTube, segue a gente, se inscreve, compartilha com todo mundo, que você vai conseguir ouvir por lá não só os podcasts, mas também vários outros vídeos que a gente já fez e vai fazendo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí. Beijo, Ana. Beijo a todos e até a próxima.